Olá, meu nome é Giancarlo Kohler e esse é o segundo programa Saber Fazer. Um programa que tem como objetivo valorizar e incentivar o empreendedorismo e a inovação no Vale do Itajaí e na região. E hoje você vai saber fazer com o Thiago dos Santos. Thiago, quero enfatizar e agradecer você ter aceitado esse convite para bater um papo sobre sustentabilidade. É um tema que não é mais futuro, é algo que nós deveríamos buscar atualmente, isso deveria estar inserido nas escolas, na minha opinião também, na educação. E nós queremos saber mais sobre o Thiago. Quem é o Thiago dos Santos? Cara, pergunta difícil, né? Eu sou um cara de 38 anos, pai de família, pai de duas meninas, duas princesas, tenho a honra de ter duas meninas, baterista. Olha só. Adoro música. Que bacana. Me tornei músico depois de velho, coisa que é difícil, né? Normalmente aprende na adolescência. Sim. Fui virar baterista depois dos 30 anos. Olha só. Então tenho bandas. Não tem vida depois dos 30 anos, depois de aprendizado? Nossa, muito, né, cara? Legal. Começa depois dos 30, né? Bacana. E sou um empreendedor desde muito jovem. Eu comecei a empreender logo depois que nós casamos. Acabei sendo sócio da minha esposa. Então nós somos sócios no amor e sócios no trabalho. E deu muito certo, a gente evoluiu, cresceu, a empresa passou por muitas transformações, né? Então empreendo desde os 20 e poucos anos, estou empreendendo. Que legal. E a gente quer saber, porque todo ser humano ele tem um momento na vida que ele tem algum clique, uma mudança de chave, uma mudança de comportamento. Muitas pessoas às vezes veem uma pessoa, inspira, então esse também é um dos grandes propósitos do programa Saber Fazer. Quando foi, Thiago, que tu teve essa mudança comportamental em relação a cuidar do planeta, cuidar da tua região, cuidar da tua cidade, inspirar os teus filhos com um comportamento diferente, com a sustentabilidade, por exemplo? Jean, assim, ó, é difícil precisar o momento, né? Eu acho que o lance da educação pesa muito, sabe? Algumas ocasiões que você passa, né? Eu, por exemplo, participei de um grupo de amigos que eram alpinistas numa época, na minha adolescência, né? E aquilo me marcou muito, era uma turma de amigos muito ecológica, muito natureza, sabe? Então aquilo me impactou bastante, né? E eu sou um cara inquieto, assim, sabe? Eu gosto de pensar nas coisas, eu sou muito de observação. Perfeito. Né? Então, a observação acho que foi uma das minhas grandes características, sabe? Saber observar as coisas, né? E ver que alguma coisa, pô, aquilo ali tá fora, né? E questionar, eu sempre fui muito questionador. Maravilha. A gente sabe que ser questionador, ter a opinião, construir a sua opinião própria sobre os assuntos, hoje diferencia as pessoas. Sim. A gente tem que parar de viver essa normose, onde todo mundo está fazendo, então eu vou fazer. Então, assim, se questionar hoje é um passo importante, né? Se tu pudesse hoje dar uma dica para os jovens, Thiago, né? Os adolescentes, os pais hoje que têm filhos, que estão, né, educando seus filhos, qual seria uma dica hoje em relação à sustentabilidade? Aquele primeiro passo que dá para começar, por exemplo, por casa. Sim. Eu acredito hoje em pequenas ações. Para mim, a ação individual é a que tem o maior impacto. Perfeito. Porque normalmente uma ação individual gera um exemplo. Ou para sua criança, né? Para o seu filho, ou para um vizinho, entende? Então, mesmo você fazendo as suas pequenas ações no seu cotidiano, que é separar um reciclável, né? Cultivar uma horta, uma boa alimentação, né? Ter bons costumes, né? Bons hábitos, acabam acarretando em bons exemplos. Exato. E uma frase marcante diz o exemplo inspira, o exemplo arrasta multidões. Não basta só falar que cuida do meio ambiente, eu tenho que agir, eu tenho que fazer. E muitas vezes a gente tem que começar pelo nosso cercado, né? Tem uma frase do Mahatma Gandhi que eu gosto muito, que diz que nós precisamos ser aquilo que nós queremos ver no mundo. Primeiro eu preciso ser, para daí ver a mudança que o mundo precisa. Então, Thiago, eu tenho uma outra pergunta
e quero saber quais são os teus próximos passos em relação à sustentabilidade, em relação aos teus projetos. A gente acompanhou ali o projeto da contenção no Rio, algo voluntário, a 4 mãos. Você tem ali a parte... Inédito no Brasil. Inédito. Você tem a parte dos livros. A 4 mãos aqui na região, na comunidade, vocês restauraram uma pracinha, um ambiente. Então, qual é o próximo passo? Onde que o Thiago hoje visa vislumbrar, visa chegar? Tu sabe que essas pequenas ações foram me motivando, né? Eu comecei com pequenas coisas e uma foi puxando a outra. Então, isso acabou transformando a minha vida. Tanto que eu estou hoje aqui dando entrevista por causa de uma pequena ação que eu fiz que acabou tendo uma repercussão muito grande, né? Muito positiva. E eu não imaginava isso. A ação do bueiro foi uma ação muito simples, muito pequena para mim. Eu imaginava um impacto muito pequeno. Eu queria impactar as pessoas de Blumenau e acabou impactando o Brasil, né? Então, meus próximos passos, Jean, é continuar nessa missão de levar pequenos exemplos, né, para as pessoas e, enfim, continuar executando esses projetos. O projeto do bueiro, em particular, agora ele está avançando muito. Né? Tem pessoas patrocinando, pessoas apoiando, pessoas acreditando no sistema. Então estou tentando conciliar meu lado empreendedor com as ações voluntárias. Ô Thiago, e agora me fala mais sobre o bueiro, cara. O primeiro bueiro ecológico de Blumenau. Então, tá aí o cara que ficou famoso, né? A peça teve uma repercussão incrível, né? Ela saiu em todas as mídias do Brasil. E um sistema que eu tenho chamado a atenção, extremamente simples, né, Jean? Dá pra gente ver isso aí? Pô, claro, que legal, cara. Vou abrir e já vou... O bueiro ecológico nada mais é do que uma peça que te possibilita a abertura para que você possa fazer uma manutenção periódica dele, né? Com um filtro dentro para reter toda e qualquer partícula, né? Olha que bacana, cara. E aí, diariamente, semanalmente, mensalmente, você faz... A manutenção só é necessária depois de uma chuva. Uma chuva forte, exatamente. Folhas, sujeira. Isso. O que você já encontrou aí, Thiago? Cara, que eu encontro de tudo, né? Tudo que você pode imaginar. Xepa de cigarro, bitucas de cigarro é um padrão que se repete a cada limpeza. É inacreditável, em torno de 30, 40 a cada limpeza. Muito plástico de bala, né? Canudinho, enfim, dos mais variados materiais possíveis. E essa iniciativa foi por conta própria? Foi uma iniciativa por conta própria, voluntária. Quando que tu percebeu, Thiago, na frente do teu estabelecimento, da tua casa, tu falou, poxa, eu vou fazer um bueiro, cara, um bueiro ecológico? Foi o lance de observação. Eu realizo algumas ações ambientais, eu procuro tomar, né, conta da região da minha empresa. Eu também resido aqui em cima, próximo à minha empresa. Então, ao fazer manutenções no Ribeirão, fazer limpezas, eu notei que a gente estava tendo muito lixo na rua. E aí, após essa observação, eu comecei a pensar, poxa, o lixo que está dentro do rio, ele veio de algum lugar. Ou as pessoas jogaram ou vieram através dos bueiros. E as cidades não fazem tratamento de sistemas de drenagem. Entendi. Né? As cidades não se preocupam com isso. E essa iniciativa, ele é feito como? Metal, ferro, você mesmo que moldou, fez toda a estrutura? É uma peça feita em ferro galvanizado, né, com a pintura. Ela teve que ser feita sob medida, porque a gente tem um problema muito sério nesse sistema, que é a falta de padronização dos bueiros. Né? Cada administração pública resolveu fazer de uma formatação diferente. Então, por isso que tu não consegue fazer, por exemplo, em escala esse produto, Entendi. né? Cada buraco você vai ter que adaptar uma peça. Perfeito, medir, fazer toda a estrutura. Fazer de forma personalizada. Então, assim, eu optei em fazer ela com uma tela muito fina, com o objetivo de reter pequenas partículas, né? Porque esse aqui é o grande problema. Bituca de cigarro. Não adiantaria eu fazer uma tela muito grande, porque senão... Porque a bituca ia passar. Bitucas, pequenos materiais Papel de plásticos, bala. né? Ó, tá vendo? Isso aqui é um material que provavelmente estava lá em cima na rua. E aí ele desce pela correnteza. Foi trazido pela chuva. E aí eu te falei a observação. A observação faz isso. Eu descobri que quem lava as cidades, quem limpa as cidades são as chuvas. Perfeito. Né? Não são normalmente as pessoas não varrem as suas calçadas. É a chuva que vai fazer essa... vai limpando vai limpar e vai acabar despejando. Então o sistema ele tem várias vantagens, né? Reter a questão do lixo plástico
evitar que pragas subam pela tubulação. Ah, barata, rato. Então aqui, por exemplo, não sobe, né? Barata, nem rato, entende? E também é fácil manutenção a limpeza. Para que as pessoas saibam, Thiago, né? Qual que é mais ou menos o custo hoje de fazer um bueiro como esse, por exemplo? Se eu quisesse implantar um bueiro na minha casa agora, um bueiro ecológico, se é o poder público, se as pessoas se sensibilizassem e quisessem implantar essa metodologia, mais ou menos quanto custaria hoje um bueiro parecido com esse? Ele é um sistema extremamente simples, é isso que eu tenho alertado as pessoas, né? Pela simplicidade dele. Não tem por que não fazer. Então ele pode ser feito de ferro, né? Um material muito simples. Certo. Ele tem um custo aproximado de 500 a 600 reais. Total? Total. A abertura, a rede. Isso. A minha proposta para a cidade é com que as pessoas possam patrocinar e bancar o sistema e se responsabilizar pela manutenção. E agora a pergunta, qual é o próximo passo em relação ao bueiro ecológico? Já não, a peça não existe uma certificação, nem uma normativa ainda. Então o projeto está evoluindo nesse sentido. Ele precisa ser aprimorado, né? E o poder público entender a real necessidade do sistema e a importância dele. No Blumenau nós temos mais de 15 mil bueiros desses aproximadamente. Então vocês imaginem a quantidade de lixo que nós estamos despejando hoje nos rios. Então as cidades têm que entender as suas responsabilidades, né? Essa parte de drenagem urbana ela é importantíssima. Hoje nós já temos 2 escolas em Blumenau com o sistema. Nós já temos o segundo na Escola Zuma na Velha e o terceiro na Universidade Unisociesc, lá no centro de Blumenau. Então o projeto está evoluindo de forma simples, né? Humilde, porque está dependendo de quem quer patrocinar, de incentivos particulares, né? Privados. Thiago, nós sabemos que teve repercussão nacional, o bueiro ecológico foi para várias mídias nacionais, mas nós também sabemos que você tem outros projetos. Nós caminhamos ali fora, aqui na sua região, a gente viu que tem a contenção do rio, que você faz a limpeza, tem a caixa preta dos livros, um projeto de livros, literatura e também a reforma da pracinha, da região ali. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre cada um deles. Sim, eu vou explicar para ti, Jean, do porquê eu comecei essas iniciativas. Enquanto nós éramos apenas uma fábrica, nós não tínhamos contato com a cidade, né? A empresa já existe há mais de 15 anos. E quando nós abrimos uma loja, tivemos contato com as pessoas da cidade através do nosso comércio, a gente começou a realizar as ações ali fora. Para começar a deixar a empresa mais bonita, né? Colocar um vaso de flor. E começou assim. Foi uma brincadeira, na verdade, né? Foi uma brincadeira e aí eu coloquei um quadro negro para as crianças, né? Pintarem com giz de cera, né? Com giz. Então essas iniciativas surgiram a partir dessa necessidade de deixar a loja mais bonita e a minha vontade de interagir com a cidade. Que isso eu sentia muita falta, né? Eu sinto as pessoas nas cidades muito presas, né? Dependendo às vezes só do comércio, e a gente precisa ter um relacionamento melhor com a cidade. Uma interatividade, com né? certeza. Entre o comerciante e as pessoas que passam na frente do comércio. E usar a rua. Nós temos a impressão da rua como algo público, mas algo proibido, né? Do tipo, não posso botar uma cadeira, não posso me sentar, não posso me deitar, né? Sabe aquela... A gente tem essa impressão, né? Isso é cultural nosso. Então eu comecei a realizar pequenas ações e cada ação que eu realizava eu via que as pessoas elogiavam, né? Por estar deixando a rua mais bonita, né? Então isso foi gerando repercussão, uma repercussão positiva, também reflete nos meus negócios, né? As pessoas gostam de vir até a nossa loja, então uma coisa puxa a outra. E a contenção do rio? Você comentou que é algo inédito, a contenção do rio, aquela estrutura que capta a sujeira do rio. Queria que você explicasse. Ela é uma estrutura física, né? Existem outras iniciativas semelhantes. Aqui em Blumenau já foram realizadas algumas. No Ribeirão Garcia, por exemplo, colocaram uma contenção flutuante, que tem o objetivo de conter o lixo, né? Só que esse tipo de sistema, eles lutam contra a força da natureza. Então, o projeto da barreira, ele é mais um sistema que eu resolvi implantar de uma forma quase que desesperada, para mostrar, Gê, o problema do lixo, que é absurdo, né? Então, quando a gente vê uma grande chuva na cidade, né, Blumenau, região é acometido por grandes, fortes chuvas, né? Então, nesse momento, eu via muito lixo passar. E lixo que as pessoas não observam.
né? E isso acaba lá no oceano. Então a gente vai lá para nossa casa de praia, a gente vai nadar no mar, a gente vai encontrar lixo de Blumenau. E tem uma frase que você falou, Thiago, numa palestra que eu vi, que quando a gente joga algo no lixo, ele muitas vezes não vai para o lixo, ele vai para algum lugar. Então o fato de acertar, de jogar no lixo, ok, mas esse lixo ele vai para algum lugar, às vezes não vai para o destino certo, muitas vezes os rios e oceanos acabam engolindo aquilo que a gente joga fora. Então, não existe jogar fora, né? Exatamente, não existe jogar fora. Não existe jogar fora. Então, vindo para cá, a gente também tem o projeto da Caixa Preta dos Livros. Como que surgiu isso? Como que você vê isso observando? Então, todo esse entorno da minha empresa eu resolvi abraçar, né? Começar a tomar conta. E aquela região do final da rua, que é uma pracinha, ela era uma região totalmente degradada, sabe? Sem calçada. E eu resolvi fazer um pequeno projeto e provocar comerciantes locais para a gente fazer uma intervenção local. A quatro mãos, e a gente comprou calçada, né? Fizemos calçada, colocamos um banco, iluminação. Então, nós transformamos com os comerciantes locais essa região. E aí a geladeira literária, que hoje eu chamo de Caixa Preta dos Livros, é mais uma ação, mais uma brincadeira, uma entrega minha para a cidade, para as pessoas trocarem os seus livros, né? E ela traz isso, né? Essa iniciativa voluntária das pessoas. Não tem ninguém controlando, não tem nenhum fiscal. E isso é interessante. A primeira coisa que as pessoas perguntam é: tá, mas quem é que está cuidando disso? Você antecipou a minha próxima pergunta, que era o vandalismo. Como que hoje a questão do vandalismo, do roubo, da depreciação, como que isso, você lida com isso? Está acontecendo, não acontece? Não acontece, Jean. É um fenômeno inacreditável, né? Quem conhece a fachada da nossa empresa vai se assustar, porque tem muita coisa lá fora. Nós temos horta, o quadro negro, as lixeiras de reciclagem, né? Eu tenho captação da água da chuva, eu tenho uma tela pintada por artistas, vasos de flor, placa da rua. Nunca é depredado, nunca. Nós nunca tivemos nenhuma situação de... Então isso me chama a atenção, porque é um fenômeno, né? O fato de estar estar bem cuidado, as pessoas, o vândalo, ele tem esse cuidado, né? E uma das coisas que me chama a atenção, Thiago, é o pertencimento à cidade. As pessoas, quando têm liberdade, por exemplo, como tu falou, um quadro negro lá fora para as crianças escrever, as crianças mesmo vão cuidar. As pessoas mesmo vão cuidar, vão tomar conta daquela área lá fora como se fosse delas. Então você proporciona um ambiente de pertencimento à cidade. Então as pessoas que passam lá fora fazem parte do seu negócio, da sua estrutura. Exatamente. Aqui. Então, cara... Tem essa interatividade, né? Eu quero de coração te parabenizar. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e pudesse mandar uma mensagem para cada pessoa que nos assiste. O que cada um de nós pode fazer para melhorar a sustentabilidade do nosso planeta, com ações como a sua, que você inspira os seus filhos, a sua família. Queria que você deixasse um recado final para que essa mensagem pudesse atingir a maior quantidade de pessoas possível, cara. Massa, Jean. Obrigado pela presença. Pessoal, eu quero deixar a seguinte mensagem. Vamos começar a olhar mais para nós mesmos, sabe? Para as ações que nós realizamos, como nós vivemos. Essa é a minha principal mensagem. A gente tem que entender que nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta. E nós temos que parar de pensar no poder público, né? Ou esperar uma demanda do governo. A gente tem que começar a agir. Né? Nós estamos vivendo um momento transformador, né, Jean, no Brasil hoje, né? Toda essa questão da política hoje revolucionou, né? Então acho que é papel nosso de iniciar essa transformação e não esperar acontecer de cima. O resumo de toda essa maravilhosa mensagem, Thiago, é a famosa autorresponsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis pela entrega, nós somos responsáveis pela cidade onde a gente vive, você é responsável pela sua saúde, você é responsável pela sua situação financeira, você precisa ser responsável. E é claro que nós queremos deixar um legado aqui para os nossos filhos e para as pessoas que vão passar por esse ciclo. Mas eu queria fazer mais uma contribuição, Jean. Elogiar a cidade de Blumenau, porque Blumenau e região, brasileiro de forma geral, é muito voluntário, né? A gente está mostrando aqui as ações que eu realizo, mas eu vejo que as pessoas realizam muito trabalho voluntário. E eu fico muito feliz com isso, né? Porque eu também, da mesma forma como eu estou inspirando algumas pessoas em algumas coisinhas, eu também me inspiro muito nas outras pessoas que fazem trabalho voluntário. E aproveito para registrar
Se você deseja ser um voluntário, seja na área sustentável, seja na área social, na área comunitária, em qualquer outras áreas, Blumenau é realmente um exemplo em voluntariado. Blumenau, a região e o Brasil. Então, muito obrigado, Thiago. Eu te agradeço por esse bate-papo. Eu quero que o grande arquiteto do universo, a pessoa te ilumine, te guarde sempre, você, sua família, para que você possa viver por muitos anos inspirando pessoas. Valeu, Thiagão. Obrigado, cara. E esse foi mais um programa Saber Fazer. E você, o que você vai fazer para tornar nosso mundo melhor? Entre em contato conosco. Conte a sua história, que você pode ser o próximo a inspirar as pessoas a saber fazer.